Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma videoaula de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Como é bom atender pedidos dos assinantes, sempre que possível vamos atendendo. 15 dias atrás apresentamos o projeto detalhado de uma carga eletrônica, um instrumento muito útil para o laboratório de eletrônica, seja do robista, seja do engenheiro, do técnico. Muito importante ter uma carga, que é um dispositivo que drena uma corrente, então você pode testar fontes de alimentação, eficiência de conversores DC-DC, entre muitas aplicações. E na ocasião eu disse que quem quisesse que projetássemos um amperímetro, deixasse nos comentários. E hoje vamos apresentar o amperímetro para esta carga eletrônica. Você vai poder montar a sua carga eletrônica completa com um display que mostra a corrente e a tensão registrada na fonte sob teste. Sensacional! Já deixa o like no vídeo se você foi aquele que pediu sobre amperímetro e voltímetro para carga eletrônica. Inscreva-se no canal se é novo por aqui, botão inscrever-se e marque o sininho para receber notificações sempre que sai um vídeo, uma promoção ou um curso ou uma série e você é notificado. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, solicite cotação para transformadores toroidais sob medida, transformadores toroidais que são muito mais eficientes do que os convencionais, sabemos bem disso. Primeiro link da descrição, toroid.com.br. Vamos para a aula de hoje. Let's get started! Conforme dito no começo da videoaula, há bastante espaço para você mesmo desenvolver esta carga de bancada. Você pode aperfeiçoá-la das mais diversas formas. Mas a carga eletrônica que estamos oferecendo neste vídeo é bem completa já. Você pode montar e sair utilizando. No último vídeo sobre o projeto de carga eletrônica, eu apresentei aqui este PDF e detalhei a parte de projeto. Assim, quem já assistiu o vídeo aprendeu a projetar a carga para os parâmetros que precisa em suas aplicações. Então exemplifiquei com alguns parâmetros aqui e aí expliquei para vocês o passo a passo. Então naquele vídeo eu disse que se a maioria quisesse, eu poderia fazer um vídeo com o projeto de um amperímetro. E é este o propósito da aula de hoje, para deixar o instrumento completo. Assim, o usuário faz a montagem, aplica esse amperímetro junto, pode montar uma caixinha, fazer uma placa de circuito impresso. Inclusive, sempre deixo como dica o nosso curso de Proteus exclusivo na Hotmart, link aqui embaixo. Você aprende a projetar placas como um profissional, tem uma curva de aprendizado muito rápida. Acesse aqui, confira o link, tem um preço excelente. Muita gente já fez o curso e gostou bastante, aprendeu mesmo a projetar placas de circuito impresso. É a forma de tirar o seu projeto do papel em definitivo. O que eu quero mostrar para você é aqui. Nós temos então o diagrama básico da carga de bancada aqui, como você está vendo. E eu até achei curioso isso, que naquele vídeo ninguém fez o comentário de uma possibilidade para implementarmos o amperímetro. Que é qual? Qual é a forma mais prática de implementarmos um amperímetro nesse caso aí? Você já sabe? Se você respondeu que é medir a queda de tensão no nosso resistor de potência, parabéns! É exatamente isso. É a forma mais prática de implementar o nosso amperímetro, pois basta implementarmos um voltímetro, que é muito mais simples, você há de concordar, medir a tensão sobre o resistor e, pela lei de Ohm, pela nossa clássica lei de Ohm, fazer o cálculo da corrente. Viram que simples? Nós conhecemos a resistência aqui do nosso resistor de potência no circuito da carga eletrônica. Então vamos medir a tensão. Tensão dividido pela resistência nos dá a corrente. Maravilha isso! E ainda vamos ter um segundo voltímetro no projeto que vai medir a tensão aqui. Tensão de dreno do MOSFET, que será a tensão da fonte que estará sob teste. Teremos 2 voltímetros e vamos implementar isso com o microcontrolador PIC. A resistência na prática que verificamos é de 3,7 ohms. E aí você vai ver no software onde colocar
este parâmetro. Eu tenho aqui já o diagrama esquemático completo e, é claro, está disponível para download. Você tem acesso aos links de download na descrição do vídeo. Aqui embaixo da exibição é só clicar em mostrar mais e aí na descrição você encontra links para download. Escolha um link e faça o download dos arquivos. O software de diagrama esquemático, essa apresentação está junto também se você quer projetar a sua carga eletrônica. O esquemático está completo, inclusive contém o esquemático da carga eletrônica que implementamos 15 dias atrás. Está aqui ele. Então são esses componentes aqui. Os amplificadores operacionais são todos CA3140, porém você pode utilizar o 741 sem problema algum, vai funcionar da mesma forma. Só para salientar isso também, que eu casualmente estou sem 741 aqui no estoque, acabou o estoque. Esses tempos desenvolvemos um projeto que tinha muitos 741s, o cliente exigiu que fosse esse, que é o padrão industrial, e zerou o nosso estoque aí, tem que repor isso. Mas o CA3140 tá aí e funciona também, é claro. Então o nosso MOSFET, eu expliquei detalhadamente este circuito, se você ainda não viu a videoaula, inclusive eu recomendo que veja. Aqui está o resistor de potência. Para termos uma potência de 40 watts, utilizei 4 resistores de 12 ohms por 10 watts em paralelo. 4 de 12 ohms, mesma resistência, nós dividimos por 4, dividimos 12 por 4, obtendo assim a resistência equivalente. E aí, teoricamente, é um resistor de 3 ohms. Então, 12 dividido por 4 dá 3, porém, eu medi na prática os 4 resistores em paralelo para fazer este amperímetro, para ficar uma corrente, para a corrente registrada no display ter um valor mais próximo do real. E aí deu uma resistência equivalente de 3,7 ohms, no meu caso aqui. E aí você, quando for fazer a sua montagem, aí meça também na prática, pegue o ohmímetro, veja qual a resistência equivalente, e aí este valor medido na prática você coloca no software que eu já vou explicar para você. Muito bem, nós temos aqui a nossa fonte sob teste. Então, a fonte da qual vamos drenar esta corrente com a nossa carga eletrônica. Está representada aqui no esquemático. E observe o seguinte, aqui no dreno do MOSFET nós temos um divisor resistivo. Utilizei 4 resistores de 10K, pois projetamos a carga eletrônica para uma tensão máxima de 20 volts. Se você viu a aula, você vai lembrar. E vamos utilizar o microcontrolador PIC, que admite uma tensão máxima de 5 volts. Precisamos, portanto, fazer um divisor resistivo. Este divisor aqui, então, nós temos 3 de 10K em série, 30K, e um quarto de 10K aqui. Então, aqui é 30K, o resistor superior do divisor, e embaixo 10K. Então, a equação clássica seria 10K dividido por 10K mais 30K, que é 40K. E este valor vezes a tensão de entrada do divisor, que é 20, a tensão máxima, né? O pior caso, resulta em 5. Então, nós temos a tensão na saída do divisor, no máximo será 5 volts, quando na entrada tivermos 20 volts. Então, eu aplico este nível DC na entrada de um CA3140 ligado como buffer analógico. Então nós temos a configuração de buffer aqui. Este sinal aqui, volt 1, já é a saída do operacional e já vai ligado no microcontrolador, em uma das entradas do conversor AD, certo? Nós estamos utilizando mais um operacional para casamento de impedância, neste caso aqui. Observe que ele é alimentado com mais 15 volts, tal como os demais, a mesma fonte de 15 volts. No entanto, o seu pino 4 tem uma label neg-V, que seria uma tensão negativa. Implementei uma tensão negativa para podermos atingir os 0 volts na saída do operacional, pois se aterrasse o pino 4, eu não atingiria o 0 aqui na saída. Já fiz essa técnica em outras videoaulas, quem acompanha a clássica de sexta vai lembrar. Muito bem, vamos explicar essa questão rapidinho.
está aqui. Aqui está. Este circuito aqui, ó, 2 capacitores e 2 diodos. Capacitores eletrolíticos de 100 microfarad, diodos de sinal 1N4148. Eu aplico um sinal quadrado aqui neste ponto. Então, Negative Oscillator, nome da label. E eu vou, pelo processo de carga e descarga dos capacitores, orientado pelos diodos, gerar uma tensão negativa com uma amplitude teórica próxima da amplitude desta onda quadrada. No entanto, na prática, sabemos que não é exatamente isso. No entanto, menos 2,5 volts aqui no nosso operacional, já conseguimos chegar ali no zero em sua saída. Ou seja, é o suficiente para nós. Este oscilador, o próprio microcontrolador se encarrega de fazer. O sinal quadrado estamos gerando no software também, já que tem pinos sobrando. Está aqui, RC7. É o pino do microcontrolador. Estamos utilizando o PIC 16F876A. Baixo custo, tem entradas analógicas e é o ideal para a nossa aplicação. Já estamos ligando ele com o display. Vou utilizar um display LCD, o típico 16 colunas por 2 linhas, ligado no modo de 4 bits. E os pinos estão aí descritos pelas labels. Estou controlando o display com o port B do PIC. Aproveito também para divulgar o nosso curso de microcontroladores PIC, disponível nas playlists do canal. Tem do básico ao avançado aqui no canal, então vale a pena se você não assistiu ainda. E tem o curso de Assembly para PIC, que diz muito sobre o hardware dos microcontroladores. Então, você quer ficar craque em PIC, aqui nesse canal já tem bastante conteúdo sobre isso. Estamos ligando o 10K no VPP, um pull-up de 10K no VPP, para manter ele ativo, para que ele não se reinicie, pois o VPP também é um Master Clear. Se aplicamos 0 no Master Clear, damos um reset no processador. E estamos utilizando um cristal de 16 MHz para o oscilador, um cristal externo e os 2 capacitores de 22 picofarad para compensação. O display ainda tem um trimpote aqui no pino VEE para o ajuste de contraste e sempre temos que colocar um capacitor de 100 nano para o desacoplamento do circuito integrado. O hardware é bem interessante, por isso estou tentando explicar ele em detalhes para você. Outro ponto importante é o seguinte: na protoboard eu coloquei um 7805, um regulador de tensão, que eu pego a tensão de mais 15 volts, aplico na entrada dele, então na saída vamos ter 5 volts, é um 7805. Estes 5 volts vai servir para alimentar o PIC. Assim, com uma única fonte de 15 volts, nós temos a tensão de 5 para o PIC, a tensão de mais 15 para os operacionais, e a partir do próprio PIC estamos gerando uma oscilação aplicada naquele circuitinho com capacitores de diodo para gerar a tensão negativa necessária para atingirmos o zero com os operacionais. E aqui você já deve ter reparado, estamos pegando aqui este sinal, que é a tensão sobre os resistores de potência, aplicando a um outro CA3140, que também pode ser um 741, outro CA3140 ligado como buffer analógico, alimentado no mais 15 volts e também com a mesma label de tensão negativa, que é gerada por este circuito aqui, para casamento de impedância. Como sabemos? Então prestem atenção nesse detalhe. O nosso projeto foi calculado para que tenhamos uma tensão máxima de 5 volts sobre esse resistor. Então, este circuito específico garante essa tensão máxima de 5 volts sobre o resistor de potência. Se você projetar a sua carga eletrônica com outros parâmetros, tome o cuidado para que ou essa tensão não passe de 5 volts, ou se passar você precisa de um divisor resistivo, tal como eu fiz aqui na tensão de entrada da carga, na entrada da carga eletrônica, para
assegurar que o PIC receba uma tensão máxima de 5 volts, compreendeu? Neste caso aqui eu estou ligando direto no operacional, pois foi projetado para termos a tensão máxima de 5 volts, já com esse pensamento prévio aí, se formos fazer um amperímetro com um microcontrolador, já vamos deixar os 5 volts assegurados ali, e é um divisor a menos para projetar. O hardware é isso, galera, então basicamente é a nossa carga eletrônica de 15 dias atrás e mais o circuito com PIC e, é claro, os operacionais fazendo o meio de campo. Então, os operacionais ligados como buffer aí para o meio de campo e o circuitinho que vocês já devem conhecer de gerar tensão negativa. Software agora, microC. Fiz o software em linguagem C, microC, compilador que utilizamos nos cursos de PIC. E eu vou explicar ele por cima para a aula não ficar muito extensa. Não tem novidades neste software, você que acompanhou os cursos já vai matar de letra. Como sempre eu deixo espaço para você desenvolver mais. Não implementei propositalmente o parâmetro de potência. Eu quero que você faça isso. Está muito fácil, a estrutura como o software foi feita, basicamente é pegar a tensão que está sendo exibida no display, multiplicar pela corrente, tensão vezes a corrente da potência. Você vai ter a potência, pode armazenar uma variável que você criar, e essa variável você exibe no display. Pode criar um sistema de menus para trocar, agora eu quero ver só a potência, agora eu quero ver só a corrente, só a tensão. Enfim, eu sempre deixo espaço para o assinante desenvolver. Esse é sempre o intuito, um dos intuitos do canal, deixar espaço para o assinante trabalhar eletrônica, programação. Isso faz com que você consiga desenvolver os seus projetos também. Funções voltmeters, os dois voltímetros. Amp watch. Aliás, voltmeters na realidade é só o voltímetro principal, que eu inicialmente tinha pensado em fazer os dois voltímetros, e por isso que eu chamei de voltmeters, mas é só um voltmeter, é um único voltímetro. Mas não tem problema, é uma questãozinha aí semântica simples. Amp watch, veja que eu já deixei uma função com o nome de ampere watch. Você pode desenvolver nela a exibição e o cálculo de potência. Filter ADC, você aplica amostras e seleciona o canal analógico. Esta função faz um pequeno filtro, então um filtro digital simples, para termos uma medida um pouquinho mais precisa. Não é a melhor função, não é o melhor filtro digital existente, não aplica uma média móvel, mas novamente é mais espaço para você trabalhar. Tem muita videoaula sobre isso, certo? Então fica a dica aí para você. Mapeamento de hardware, neg-v vai gerar a oscilação, está no RC7 do PIC. E aqui o comentário é constantes auxiliares, por enquanto só temos uma, que é a resistência, ó, resist, nossa resistência equivalente. Veja que aqui está o 3.7, coloque em ohms o valor da resistência equivalente, 3.7 ohms é o que eu medi com o ohmímetro na bancada mesmo. Lembrem que teoricamente deveria ser 3 ohms, então com o ohmímetro deu 3.7, coloquei isso no software. Algumas variáveis globais para os cálculos, e aqui estou gerando a oscilação por interrupção. Eu inverto o RC7 a cada aproximadamente 1 milissegundo. Nós temos um ciclo de máquina de 250 nanosegundos, eu não estou atualizando o timer 0, colocando conteúdo nele, por isso ele está sempre ocorrendo o overflow de 255 para 0, então 255 ele volta para 0, então 250 nanosegundos vezes o conteúdo do timer 0, vezes o prescaler 16 que eu configurei, dá 1,024 milissegundos, aproximadamente 1 milissegundo, e eu incremento um contador aqui, seg count, a cada 1,024 mili. E aí eu aproveitei esta interrupção para atualizar o display também. Veja que legal isso. Quando atinge este número aqui, 293, por quê? Porque eu quero aproximadamente 300 milissegundos. 300 milissegundos dividido por 1,024 milissegundos
292,96, arredonda para 293. Então, aqui nós temos uma base de tempo de aproximadamente 300 milissegundos. Veja que eu seto uma flag aqui, LCD up, de update, para atualizar o LCD. Função principal, Option Reg, aqui está a configuração de 16 para o Prescaler do Timer 0, que é ele que eu estou utilizando para as bases de tempo. Ligo a interrupção global do Timer 0 no Intercom, desabilito comparadores, ligo conversão AD e configuro o AN0 e AN1 para analógicos. Configuro o RC7 como saída e inicializo em 0. Inicializo o LCD, desligo o cursor e limpo o LCD. Veja que estou passando rápido, pois tudo já foi ensinado criteriosamente nos cursos de PIC. No loop infinito eu testo a flag LCD up. Se for 1, chamo as funções voltmeter e amp watch e zero ela de novo, para que ocorra essa taxa de atualização. Voltmeters, então variáveis locais, eu passo para ADC value 0, que é uma variável global, o filter com 30 amostras do canal 0, calculo a tensão em volts, então veja que aqui está os 20 volts na minha tensão máxima, na equação para você ver. Faço casting para inteiro e mando imprimir no display. Amp watch, então aqui eu já previ umas variáveis locais para armazenar a potência, são estas 4 aqui, e outras 3 para corrente, são estas 3 aqui. ADC value 1, pego o filter ADC, 30 amostras, canal analógico 1. Calculo para 5 volts, eu já sei que a tensão máxima será 5 volts. Volt 1 recebe volt 1 dividido por resist, então a tensão dividida pela resistência equivalente. Resistência equivalente deu 3,7 ohms das constantes auxiliares e a tensão vai estar sendo atualizada aqui conforme eu ajusto a minha carga eletrônica. Veja que aqui está a lei de Ohm. Estou dividindo a tensão pela resistência e no próprio volt 1 estou armazenando a corrente, pois aqui na próxima linha eu já faço casting para inteiro e armazeno em amp underline I. Esse é o valor já da corrente da carga eletrônica e mando imprimir no display. Veja que aqui está comentado o algoritmo para imprimir a potência. Então já deixei isso pronto para você. Tudo que você precisa fazer é criar o algoritmo que armazene o valor de potência em watts, o resultado do produto entre a tensão, no caso a tensão do voltímetro, vezes a corrente que estamos recebendo aí. Fica como exercício. E nossa função de filtro, eu configuro o número de amostras, que eu faço uma somatória da leitura do canal específico aqui, somo tudo e retorno a somatória dividida pelo número de amostras. Compreendeu? Então, basicamente uma média simples, não uma média móvel, uma média simples entre as medidas. Caso ocorra um ruído que tem uma leitura errada em 30 amostras, conforme eu ajustei aqui para fazer isso, ele retorna esta média e temos um pouquinho mais de precisão. Ainda não é o ideal, mas já está bem bacana. Se você quiser melhorar, novamente, filtro de média móvel. Pesquise WRKits média móvel, vai achar as videoaulas certinhas. Galera, de teoria é isso, vamos para a bancada ver funcionando, ficou bem bacana, espero que vocês gostem, venha comigo! Aqui está a nossa carga eletrônica montadinha, então um circuito muito bacana, simples, com componentes básicos que você encontra facilmente no mercado. Pode ter um instrumento bastante útil e a um baixo custo aí no seu laboratório de eletrônica. Eu peço desculpas pela imperfeição da montagem, a correria sempre é grande, como você deve saber, e não dá tempo de caprichar muito. Mas está funcionando e é isso que importa. Nós temos aqui a tensão de 15 volts,
que vem da fonte de bancada, mas você facilmente pode fazer uma fonte com um transformador que forneça esses 15 volts DC. E aqui está a fonte sob teste. No caso, como a fonte de bancada aqui tem 3 canais, em um canal estou alimentando a carga de bancada, em outro canal estou testando ela. É como se fosse uma fonte independente, portanto posso fazer o teste desta forma. Assim já fizemos no primeiro vídeo sobre a carga eletrônica. PIC 16F876A, o seu cristal aqui, o display 16x2, trim-pot para ajuste de contraste, potenciômetro para o ajuste de corrente. Então, normalmente o ideal é você começar com o potenciômetro no mínimo para não drenar corrente nenhuma da fonte e ir aumentando para verificar a corrente no display. O display vai nos mostrar, portanto, a corrente e a tensão. A corrente que você está drenando da fonte sob teste e a tensão que a fonte sob teste está fornecendo em sua saída. Aqui está o MOSFET. Novamente eu digo que você deve utilizar um dissipador de calor maior e colocá-lo do lado de fora da caixa se você for fazer a montagem definitiva. Nossos 4 resistores de potência. Nesses caras aqui que eu fiz a medida com o ohmímetro e verifiquei 3,7 ohms. Os 2 CAs 3140 extras estão aqui. Aqui está o nosso divisor resistivo com os 4 resistores de 10K. 20 volts na entrada dele, terá no máximo 5 volts na saída. E aqui apenas o buffer analógico que pega a tensão sobre o resistor de potência. Resistência equivalente aqui com estes 4 resistores. Esta tensão será no máximo de 5 volts. Aplicamos aqui nas entradas analógicas do PIC, fazemos os cálculos e obtemos pela lei de Ohm a corrente certinho. Vou ligar a fonte de alimentação aqui. No canal 1 estou utilizando 15 volts. Então veja que uma fonte simples de 15 volts, 1 ampere, até menos que isso, você pode utilizar aí para alimentar a sua carga de bancada. E o canal 2 será a nossa fonte sob teste. Aí eu posso variar a tensão, variar também o limite de corrente do canal 2. Observe que, habilitando a saída, já estou alimentando a carga de bancada e o consumo, mesmo com o backlight do display, ó, não passa de 100 mA. Então, bem bacana, uma fonte simples já resolve a situação. Observe também que a fonte aqui do canal 2 está com 13 volts e um consumo zerado, pois estamos com potenciômetro no mínimo. E eu estou vendo agora, galera, no momento da gravação do vídeo, que o backlight do display aqui não favorece muito a nossa câmera. Eu vou fazer um corte rápido no vídeo, eu vou botar um outro modelo de display aqui. Agora sim está bem melhor. Então você já está vendo aí nossa carga funcionando. Nós temos aqui os 13 volts da fonte de alimentação, certo? Como o nosso filtro não é dos melhores, o filtro digital, temos uma certa indecisão aqui. Você pode melhorar isso aumentando a taxa de atualização do display. Também é uma possibilidade para que o número fique um pouco mais fixo na tela. Então fica como exercício para você. Perceba que à medida que eu aumento aqui, começa a registrar o consumo. Então agora estamos drenando 90 mA. 0,09 amperes dá 90 mA. Agora estamos drenando da nossa fonte 110, 112 mA. Então isso ficou muito bom o ajuste. Você pode facilmente configurar 260 mA, 300 e pouco, agora 500 mA. E lembrando que o máximo é 1 ampere e alguma coisa, chegou a 1,3 amperes, ó, no máximo. O display agora então registra a corrente que você está drenando, caracterizando esta carga como um instrumento completo, pois temos essa interface com o usuário que mostra estes parâmetros para nós.
Então agora estamos vendo a fonte de alimentação, estou ajustando em tempo real, você vê aí 7 volts, nós temos aqui o registro de 7.4 volts, 6, 5, 4, 3, 2, 1 volt, está mostrando 0.7. Show de bola. Então vamos deixar aí em 9 volts, por exemplo. Eu vou aumentando aqui. E olha só que legal. Temos aí 112 miliamperes. O amperímetro da fonte mostra 110, então está bem próximo. Ó, agora estamos com 230 aqui na nossa carga, estamos aqui com 230. 260, 280. Então veja que ficou bem bacana o amperímetro da forma como projetamos. Ele nos mostra aí que o consumo registrado é bem próximo do real mesmo. Então isso tudo você pode trabalhar depois no software, aplicando filtros mais eficientes, algoritmos melhores, baseando-se inclusive em aulas anteriores do WRKits para melhorar ainda mais esta leitura, mas já está bem próximo do que esperamos. Então veja aí, 600 miliamperes, ó, 790 miliamperes, estamos consumindo 810. Chegamos em 1 ampere, 988 miliamperes. Agora o máximo aqui, 1.35 amperes, 1.37 amperes de consumo. Viram só? Nosso amperímetro está funcionando de forma satisfatória. Bem legal mesmo. Vamos fazer outro teste aqui. Isso é uma das coisas legais das cargas de bancada. A possibilidade de testarmos a função de corrente constante das fontes de alimentação. Então, se eu configurar aqui uma corrente máxima vamos ajustar aqui para 1 ampere. Ó, configurei para 1 ampere a corrente máxima. Se o consumo, até vamos diminuir, vamos testar aqui com 700 miliamperes. Então, se passar de 700 miliamperes o consumo, eu vou colocar aqui na medida, ela entra em modo de corrente constante, então provocando a queda de tensão, os 9 volts vão baixar para compensar esta questão. Então vamos aumentar aqui na carga, consumo, passando de 700 miliamperes, ó, entrou em modo de corrente constante, você vê ali CC no display, Constant Current, e ele baixou a tensão para proteger o circuito alimentado. Então, essa é a função do modo de corrente constante, ele faz a compensação de potência e conseguimos ver isso em tempo real na nossa carga também, a tensão não é mais 9 volts. Quando baixar de 700 de novo, aí a tensão estabiliza e ele registra o consumo real. É isso, galera, tá aí a nossa carga eletrônica completa, realmente um circuito de baixo custo para quem precisa desse instrumento na bancada. Agora pode montar uma caixinha patola, deixar o display show de bola, pode trabalhar nessa interface das mais diversas formas, acrescentar botões para modificar os menus, acrescentar parâmetros, por exemplo, como um limite de corrente, limite de tensão e colocar avisos sonoros. Como sempre, a imaginação é o limite. Temos aí um projeto base, um projeto que já está funcionando, com os arquivos disponíveis para você. Agora é colocar a mão na massa e trabalhar bastante para ter um instrumento ainda melhor. Então desenvolver mais a partir desta ideia aqui do WRKits Channel. Este é um dos intuitos dos nossos projetos apresentados. Mais uma clássica de sexta com aquela cara boa de clássica de sexta.
Deixe seu comentário, deixe o seu like. Em caso de dúvidas, havendo tempo, respondemos. O importante é termos o feedback de vocês também sobre o que estão achando das aulas do canal. Esse foi mais um vídeo de Engenharia Eletrônica Clássica, a videoaula de sexta. Like no vídeo de sempre, inscreva-se no canal se é novo por aqui, marque o sininho para receber as notificações. Sempre que sai um vídeo, uma promoção, uma série, um curso, você é notificado. Aqui tem quase 2.200 vídeos de conteúdo para você. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Valeu a audiência de sempre, também me siga no Instagram, de vez em quando eu publico coisas legais por lá, ou no Twitter, também no Facebook, nossa fanpage facebook.com/WRKids. Valeu a audiência, ótimo final de semana a todos, aquele abraço e até a próxima.